Um bom dia para todos, né? Acho que todo mundo dormiu bem. Só dormi um pouquinho tarde ontem, pelas circunstâncias aí, mas tá bom. Vamos fazer uma meditação em Isaías 58, versículo 2. Isaías 58, versículo 2, fala de um povo que procuram cada dia tomarem prazer nas coisas de Deus. Um povo que tem prazer em saber os seus caminhos. Como se praticasse a justiça, mas não pratica. E não deixa o direito do seu Deus prevalecer na sua vida. Perguntam ao Senhor pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, mas não obedecem. Lá em Hebreus 11, fala dos heróis da fé, a fé verdadeira. Hebreus 11, fala dos heróis da fé. Começa assim: exemplos de fé. O que é fé? Aí vai dar o exemplo de fé. Aí fala no versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, nós não estávamos na criação, mas pela fé nós acreditamos que tudo foi criado por Deus, que nós somos complexos. Nós que não conseguimos fabricar uma pessoa, uma alma, nós não conseguimos entender como é complexo o nosso corpo. Você está me olhando, a irmã Célia está me olhando, está raciocinando. Se uma formiguinha picar lá no pé, sente. Rapidamente, instantaneamente. A mente está conectada constantemente com o nosso corpo. Somos complexos, nosso sistema digestivo. Algumas coisas a gente controla, que é a questão fisiológica, mas outras coisas a gente não consegue controlar. A batida do coração, a gente consegue controlar? Fala assim, não, o coração hoje não vai bater. Não. Mas a gente controla outras coisas, vontade de ir no banheiro, relaxar o intestino para fazer defecar as coisas que precisam ser tiradas do nosso corpo. Então são os complexos. Como a gente não consegue fazer, o ser humano não consegue fazer um ser humano, ele acredita que pode vir de uma bomba, de uma explosão, de uma ameba que veio do macaco. Então, homens estudados ficam acreditando nisso e ficam dando aula disso nas escolas, a respeito disso, querendo convencer as pessoas inteligentes a esse ridículo. É ridículo o homem ter vindo do macaco, ter vindo de uma ameba, para quem raciocina e quem está com o Espírito do Senhor. Agora, um relógio que o homem consegue fabricar, ele bota engrenagemzinha e tem que ter aqueles pinozinhos, aqueles sextavados nos pinos. Esses seres inteligentes não conseguem acreditar que aquilo ali pode ter sido fabricado por uma bomba, por uma explosão. Aí não entra na cabeça deles, porque eles sabem que tem trabalho para fazer, tem aquelas coisas para fazer. Então, o ser humano, ele, se não buscar a ciência de Deus e a fé de Deus, primeiramente de que tudo que existe foi criado por Deus, ele começa a ficar sem noção. E ele inverte a fé. E a fé está nos mostrando que é acreditar nas coisas que a gente não vê. E também fala no versículo 4 que pela fé ofereceu Deus maior sacrifício do que Caim.
aliás, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Então, por Abel fazer o que Deus pediu, de oferecer um cordeirinho que representava Cristo que ia morrer no futuro, ele ofereceu pela fé que haveria um Salvador no futuro e que ele estava fazendo uma cerimônia de um Salvador que seria como um cordeiro. Já Caim não acreditou. Então ele não obedeceu, porque ele não acreditou, ele não obedeceu. Ele ofereceu o quê? Uma cesta de frutas, que é muito mais bonito até de um cordeiro do que um cordeiro. Porque um cordeiro, sangue, né? Tendo que cortar o cordeirinho, o pescocinho no cordeiro. Mas uma cesta de frutas, melancia, mamão, abacate, tudo colorido, com caqui, gostoso. Muito mais aprazível. Mas Caim desobedeceu. Deus falou, é um cordeiro, ele apresentou o quê? Cesta de frutas. Então, fé é obediência. Eu acreditar que Deus fez tudo e que o que Deus fala é verdadeiro, mas eu obedecer. Como fala no versículo 15, aliás, no versículo 5, não, versículo 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, qual é a próxima palavra? Obedeceu. Então, fé é Deus falar, Deus me chamar e eu obedecer. Isso é fé verdadeira. O que é fé verdadeira? Obediência. Podemos simplificar fé igual obediência. E ao contrário de fé é o quê? Presunção. A pessoa sabe o que Deus falou, vai para o campo. Deus falou isso ou não? Mas ele não obedece. Ele arruma justificativas e ele não obedece. Ele coloca primeiro o dinheiro, coloca primeiro a família, coloca primeiro o trabalho. Ele não obedece. E ele acredita que ele tem fé, porque ele acredita que Deus existe, que Deus está no céu, que Deus criou tudo. Mas não obedece. É presunçoso. É presunção. A fé verdadeira é Deus falar e eu não questionar, eu obedecer. Quando nós questionamos, nós entramos numa educação que nós tivemos grega, de a gente pegar e conjecturar tudo, a gente raciocinar tudo que Deus fala. Assim aconteceu com Eva lá no passado. Satanás falou, é mesmo? Deus falou que se comer desse fruto aqui vai morrer? Aqui, ó, estou comendo. E ela começou o quê? Raciocinar. E começou a questionar a autoridade de Deus e questionar o que Deus falou. Acreditar que Deus estava enganando, que Deus estava mentindo. A serpente estava enganando e a serpente inverteu, dizendo que Deus estava enganando. E Eva caiu na trampa e ela pecou contra o Senhor. Ela transgrediu o conselho de Deus. Primeiro de sair de perto de Adão, depois de acreditar nas palavras de uma serpente. Porque naquela época não existia pessoas. Hoje tem pessoas que desvirtuam o que Deus falou. Deus fala sábado, eles acreditam que é domingo. Não tem nem domingo na Bíblia. E é a palavra de Deus e todos carregam. Mas acreditam que é domingo. É domingo, é o dia do Senhor. Fé e presunção. Os dois acreditam que estão no favor de Deus. Os dois lados reivindicam as bênçãos de Deus. Os dois lados fazem milagres e ficam contando testemunhos de milagres. Mas Deus faz milagres até com os bandidos. Quantos bandidos que levam um montão de tiro e Deus dá oportunidade para eles se salvarem? Agora,
quem conhece a verdade não é Deus que está operando, não. Porque Deus fala lá em Mateus, vamos lá, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, estará salvo, verá a Deus, estará no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Está expressa na sua palavra. Se eu obedeço, eu tenho verdadeira fé. Deus falou e eu obedeço. Eu acredito que Ele que é o melhor para mim. Muitos me dirão naquele dia. Quantos? Muitos. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos tantos milagres, tantas maravilhas? E Jesus vai falar o quê? Versículo 23. E então lhes direi abertamente, não era eu que fazia esses milagres. Você falava dessas suas experiências, que o carro andou sem gasolina, que tinha câncer e Deus curou. Isso aí não era eu, não. Porque você conhecia a verdade e não praticava. Como fala lá em Hebreus 10, 26 e 27. Praticava a transgressão, a iniquidade. Deliberadamente. Não é nem tentado. Ele faz já pelo gosto dele as coisas e acredita que Deus está com ele. Ele não faz nem esforço para mudar. Nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Pecados conscientes, que chama iniquidade. Pecados que eu não tenho ciência, que eu não tenho conhecimento do que é pecado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se eu estiver no caminho de obediência, mas estou praticando alguma coisa que eu não sei, Deus me chama de justo. Ele é justo. Por quê? Ele não tem consciência, Deus é justo e não vai cobrar do justo coisa que ele não sabe, para chamar ele de injusto. Mas o que ele sabe, ele tem que praticar. Senão, Satanás mesmo fala, esse aí é injusto, como que tu vai levar ele? E lá em 1 Pedro 4, 17 fala, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são o quê? Desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Como fala em Salmo 1, versículo 5, que o pecador não estará na congregação dos justos. Temos que nos esforçar, pedir, Senhor, força e poder para vencer a tentação, as provas. E lá em Romanos 1, 16, fala que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para nos tirar do pecado. É o poder de Deus, a graça do Senhor é o poder que Deus nos dá para vencermos as provas, as tentações e o pecado.